Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre servomotores. Eu até coloquei uma foto aí dele, né? Isso é um micro servomotor, muito utilizado aí para sistemas de robistas, mais robistas aqui para automação, né? Para robótica também, tá? Esse aí, né? Mas os servomotores é largamente utilizado na indústria, tá? Com CNCs, sistema de automação, automatização, é largamente utilizado, porque ele é um motor que ele é de precisão, tá? Você consegue ajustar com precisão a posição angular, tá? Então, ele é bem, por essa facilidade, por essa característica, ele é bastante utilizado, tá? Então, vamos lá. Eu já até falei, né? Coloquei, ó, tá aqui embaixo, utilizado principalmente em sistemas automatizados, robóticos CNC, já falei para vocês, tá? E como é que a gente controla a posição angular dele, né? O quanto que ele vai girar 1 grau, 2 graus, 100 graus, como é que a gente faz isso? Através do PWM, tá? Que também é muito simples, a gente já viu como é que faz o PWM nas aulas passadas, então é a mesma coisa para controlar ele, tá? É bem simples. Ah, professor, eu não lembro como é que faz aqui para calcular, para fazer o PWM, fica tranquilo, eu vou explicar tudo de novo, mas também tem a aula gravada, entra lá no ambiente do Teams, né? Ou no YouTube, tá? Lá no meu YouTube, entra lá e você vai ver as aulas do PWM, tá? Então, olha que bacana. Ele é um servomotor muito pequeno, tá? Ele tem cerca aí de 22 milímetros de largura e 29 milímetros de altura, 3 centímetros de altura, contando o eixo, tá? Então, é bem pequenininho, 3 centímetros de altura e 2 centímetros e 1/4 de largura. Então, ele é bem pequeno, tá? E aí você pode acoplar nele, tá vendo essas peças brancas aí, tá? Você pode acoplar essas partes nele para adequar ao seu projeto, tá? E ele não é caro, tá? E cerca de acho que uns 15 reais, mais ou menos de 20 reais nos dias de hoje, né? Que eu tô gravando um vídeo aqui, em torno de 20 reais. Não é tão caro, né? Dá pra gente fazer algum projeto com ele, tá bom? Então vamos lá. Olha só esse exemplo de projeto. Tá? É um braço aí mecânico. Tá vendo? Conta aí quantos motores que tem nesse daí. Dá para contar ou não? Dá para contar? Pelo menos uns... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Pelo menos que eu tô chegando aqui, 4, 5. Não, uns 4 ou 5 motores, né? Eu vou mostrar um vídeo só para você ver, bem bacana, de um braço muito parecido com esse em funcionamento, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Espera aí, Eli. Levei não, né, mãe?
Então, vocês viram aí, ele é bem... Ah, você consegue... cada potência... Só um minutinho. O vídeo continua, passando outro vídeo lá. Enfim. Então, cada potenciômetro que vocês viram ali controla um daqueles servomotores, né? E a gente vai ver hoje como é que faz isso, tá? O bacana é que naquele projeto que eu mostrei para vocês no vídeo, você consegue gravar uma sequência de movimentos e depois mandar ele executar, né? É bem automação mesmo, né? Você grava a sequência de movimentos que você quer, tá? E aí ele repete aquilo lá infinitamente, né? Enquanto tempo você quiser, tá? Então vamos lá. E vocês vão ver isso hoje, como é que faz. Não a gravação dos movimentos, que isso aí é na E2 Pro, isso aí provavelmente no semestre que vem que vai ver, tá? Mas como controla o servomotor com um potenciômetro, vocês vão ver comigo hoje. E depois o desafio de vocês é justamente acrescentar mais um servomotor e mais um potenciômetro. Então vocês vão controlar 2 servomotores, tá? É o desafio de hoje. Olha como é que ele é por dentro, tá? Ele tem por dentro um motor CC, tá? O motor CC igual a gente viu também, né? A gente não estava controlando a velocidade do motor CC com PWM na última aula. Então é um motor CC igualzinho aquele lá, né? Só que olha a característica desse motor. Ele tem alta velocidade, porém baixo torque. Com esse conjunto de engrenagens, a gente consegue elevar o torque e reduzir a velocidade. Então, aí a gente reduz a velocidade para poder ficar, para poder posicionar exatamente onde a gente quer. A gente não quer um movimento rápido de 1.800 RPM, 10.000 RPM. Não, a gente não quer isso. A gente quer um posicionamento rápido, mas não precisa ser de 1.000 e poucos RPMs. Não precisa, tá? Então a gente reduz a velocidade, aumenta o torque, tá? E embaixo da caixa de engrenagens tem um potenciômetro. Então, conforme o motor gira, movimenta a caixa de engrenagem, movimenta o eixo do potenciômetro que está preso na caixa de engrenagem. Conforme o motor gira, a caixa de engrenagem gira, o eixo do potenciômetro gira, varia a resistência do potenciômetro. E, variando a resistência do potenciômetro, o circuito eletrônico que está embaixo, esse circuito de controle, ele consegue perceber em qual posição que ele está. Tá bom? Então, essa placa de controle está dentro, tá? Ele está dentro do servomotor. A gente não precisa programar nada. Essa placa aí está dentro do servomotor. A única coisa que a gente vai precisar programar é o nosso microcontrolador, que no caso que a gente está usando é o Arduino. Poderia ser outro, qualquer, mas a gente está usando o Arduino, tá? Então a gente vai programar apenas o Arduino, que na verdade é apenas o PWM, tá? Que vai controlar a posição do motor, tá? Então tá aí, ó. Então um exemplo de montagem bem simples, tá? Um programa, olha só, pode ver que o programa já não tem nem muitas linhas, então, novamente, é um programa simples, e a maioria desses comandos vocês conhecem. Acho que tem uns 3 comandos só que eu vou explicar para vocês, que vocês não viram ainda, tá? Só que para a gente ver aqui, eu vou passar lá para o nosso... Eu vou passar lá pro Tinkercad, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela do Tinkercad. Tá compartilhado para vocês? Sim. Então tá bacana. Olha só, deixa eu explicar para vocês como que tá ligado, como é que nós fizemos aqui a montagem desse circuito, tá? Vamos pelo que a gente já conhece primeiro, que é o potenciômetro. Ó, olha só, aqui
Bom, aqui a gente já sabe, né, que eu coloco sempre uma linha negativa, uma linha positiva, só para facilitar as nossas montagens. Então tem aqui uma linha positiva que está lá ligada nos 5 volts, uma linha negativa que está ligada aqui no GND do Arduino. E aí você tem aqui agora o potenciômetro, olha só. Lembra lá, o potenciômetro a gente tem dois terminais de extremidade, onde a gente coloca aqui no negativo. Um no negativo, né? E a outra extremidade no positivo. Então, estamos alimentando aqui o potenciômetro. Tá. E agora, o cursor do potenciômetro, ele está ligado em uma entrada analógica, né? Uma entrada, ó, in analógica, ou seja, uma porta analógica, a 0. Tá certo? Acabou. O potenciômetro acabou. É só isso, tá? Para que serve esse potenciômetro aqui? Conforme o valor que a gente ajustar no potenciômetro, ele vai ajustar uma posição no servomotor. Tá certo? Então, o potenciômetro vai ter, a gente vai fazer uma leitura dele, vai usar então um conversor AD, que nós aprendemos também algumas aulas atrás, tá? Professor, eu não lembro. Assiste lá as aulas novamente para relembrar, tá bem explicadinho, tá? Então tá bom. Ele vai estar ligado na porta aqui a 0 e a gente vai usar o conversor AD para saber o quanto que o potenciômetro girou, tá? Conforme a posição do potenciômetro, a gente vai posicionar o servomotor. O servomotor também é muito simples de ligar. Olha só, eu tenho aqui apenas 3 terminais, sendo 2 deles a alimentação. O GND, o positivo, tá? E o sinal aqui, ó, que tá nesse aqui, ó. Sinal. Esse sinal, tá? Esse sinal aqui tá ligado numa porta 3, tá? Porta 3. Podia ser qualquer porta aqui para ligar o servomotor? Mais ou menos. Não é bem qualquer porta. Primeiro tem que ser uma porta digital. Segundo, tem que ser uma porta PWM. Né? Já que a gente vai usar o PWM, tem que ser uma porta com PWM. Quais são as portas que tem PWM? Todas que tem o tio aqui, ó. A 3, a 5, a 6, a 9, a 10 e a 11. Qualquer uma dessas portas aqui você pode ligar aí o seu motor, seu servomotor ou o seu motor DC. Tá bom? Vamos pro código agora? Vamos lá. Olha só, o código é bem pequeno e bem simples. Vamos começar primeiro pelo que você sabe, tá? E depois eu vou repassar desde o início, falando todos os comandos, tá bom? Mas vamos ver o que você sabe primeiro, só para a gente não chegar sem saber o que está acontecendo aqui no código. Então você tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Olha só, você tem aqui, ó, entradas. A gente já sabe usar esse comando. Então definimos aqui o potenciômetro. Ele está na porta A0, né? Então, potenciômetro está na porta A0, tá? Vamos ver aqui de novo, o servomotor está na porta 3, tá? Só para a gente, que vai precisar daqui a pouco. A gente vai criar as variáveis, no caso é só uma variável, né? Que eu chamei uma variável inteira, né? E dei o nome de valor pot, tá? Lembra que aqui o nome você que dá, tá? Na verdade, eu tinha dado ontem o nome de pot, define pot a 0. Aí um aluno perguntou, professor, pode ser potenciômetro para ficar mais fácil? Pode. Então tá bom, potenciômetro. Pode ser o nome que você quiser, tá? É claro que se eu colocar aqui potenciômetro, tudo que estiver para baixo no programa, ó, tem que ser potenciômetro. Se eu colocasse aqui o nome pot, né, por exemplo, aí aqui tinha que ser pot também, né? Então tem que ser o mesmo nome, para ele saber do que se trata, né? Para saber de qual entrada se trata, que nesse caso é a entrada A0. Então definimos a entrada, definimos uma variável para armazenar o valor que vai ser lido do potenciômetro, tá? Esse aqui eu vou explicar depois, eu só estou vendo o que a gente já sabe, tá? Olha aqui, ó,
Que comando é esse aqui? Esse aqui é aquela leitura que ele faz do potenciômetro. Ele vai ler, ó, read, a leitura de uma porta analógica, ó, leitura de uma porta analógica. Qual porta analógica? A porta potenciômetro. Qual que é essa porta potenciômetro? É a 0, que a gente definiu lá em cima, tá? Então, aqui eu poderia colocar a 0, ó. Poderia colocar a 0. Tá? Mas, como a gente já deu o nome lá, potenciômetro, para ficar mais fácil para a gente, então tá lá. Ó, gente, cuidado para não fazer isso aqui, ó, potenciômetro, né? A pessoa esqueceu o acento circunflexo. Não, aqui não pode, pessoal. Tem que ser assim, ó, potenciômetro. Tá? Não pode colocar acento aqui no programa, não. Então, vamos lá. Ele vai ler a porta analógica, chamada potenciômetro, e o que ele ler, ele vai armazenar no valor pot. Perfeito. Aí aqui ele falou assim, ó, só que agora o valor pot não vai ser mais o que ele leu aqui no potenciômetro. Ele vai fazer uma conta. Ele vai pegar essa função map aqui, essa função map, ele muda a escala. Como assim muda a escala, professor? É que o potenciômetro, ele vai variar de 0 em valores binários, tá? Ele vai, como ele é de 10 bits, ele vai variar de 0 até 1023. Tá? Então, o valor pot, que varia de um valor 0 até 1023, eu quero transformar ele para variar de 0 até 180. Então, a função map faz isso. Ele vai pegar o valor do pot, que é um valor que varia de 0 a 1023, e vai transformar de 0 a 180. Ah, vamos supor que eu quisesse de 0 a 100. Tá bom, pode ser, não quero de 0 a 100, quero de 0 a 60 graus. Tá bom, né? Esse aqui vai ser, na verdade, o valor do ângulo no próximo comando, tá? Qual que é o próximo comando? Aqui, ó. servo1.write, valor do pot, que já é um valor que vai variar entre 0 e 180 graus, 0 e 180, né? Aí este comando aqui vai transformar para fazer o servomotor girar entre 0 e 180 graus. Então, é esse comando que ajusta a posição do servomotor entre 0 e 180 graus. Exatamente este comando. Agora, vamos repassar falando de tudo, tá? Para esse programa funcionar, a gente vai precisar fazer uma coisa que não fizemos das outras vezes, nos outros programas, por serem mais simples, que é incluir uma biblioteca, tá? Que biblioteca é essa? É uma biblioteca, é uma lista, é um código, tá? Com uma lista de comandos, tá? E funções que você vai precisar usar no seu programa. Tá? Ao invés de eu fazer todo o programa aqui, onde a gente está digitando, a gente fez uma biblioteca anteriormente, ou a gente já pegou de alguém que fez, né? Por exemplo, essa servo H aqui, tá lá no Arduino, já existe, tá? Então, a gente coloca essa biblioteca servo H.H, a gente insere essa biblioteca, já tá lá no Arduino, a gente só vai usar. E lá na biblioteca servo.h, lá tem esses comandos aqui, tem o que faz esse comando, tem o que faz esse comando, tá? Para facilitar a gente usar esse comando de colocar aqui de 0 a 180 e ele já ajustar o valor da posição, tá? Então, a gente vai incluir a biblioteca servo.h, que tem todos os comandos necessários, eu não vou dizer todos, mas muitos comandos para a gente poder fazer o acionamento do servomotor, tá bom? Esse é o primeiro comando. Segundo, nessa biblioteca servo.h, ele também fala para a gente criar um objeto servo. O que é esse objeto servo? Eu escrevo aqui servo, eu estou criando um objeto, tá? Do qual eu dei o nome servo1, tá? Eu dei o nome de servo1, e esse servo1 vai ser justamente o nosso servomotor, tá? Então a gente criou um objeto servo, do qual a gente deu o nome aqui servo1, que de fato é o nosso servomotor aqui,
Exatamente esse. Tá? Então tá bom. Vamos lá. Esse servo 1, ele vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu precisava colocar servo, criar um objeto chamado servo 1. Por quê? Porque depois você vai usar ele aqui, ó. Servo 1, ataque. Onde ele tá? Na porta 3. É na porta 3 mesmo? É na porta 3, ó lá. Servo tá na porta 3. Então, volto para lá. Então, a gente criou um objeto chamado servo1, tá? Definimos ele, ó, colocamos lá no setup, definimos ele que ele está na porta 3, então eu tenho que usar esse comando, servo1.ataque, e a porta que eu coloquei o servo1, 3, tá? Depois, começou o programa. Vamos entender como é que faz o programa, tá? De novo, olha só, ele vai ficar em loop aqui, né? Então, ele vai ler o valor que tiver no potenciômetro, tá? O valor que tiver no potenciômetro, vai carregar dentro dessa variável. Aí depois, a mesma variável, a gente falou o seguinte, ó, ela não vai ser mais igual isso aqui. Ela vai ser igual o quê? O valor dela mesmo, anterior, né? O valor dela, vamos supor que ela varia, vamos supor que a gente ajustou o potenciômetro no meio. Então, ele vai ter o valor 512, tá? No meio, ele vai de 0 a 1023, 511, 512, enfim. Tá? É o meio do potenciômetro. Então, ele vai receber um valor 511, porque a gente ajustou ele no meio. Tá? Se eu colocasse ele no início, na menor posição, era 0, seria 0. Se eu colocasse o potenciômetro no máximo, é 1023. E se eu colocar ele no meio? 512. Professor, eu não entendi isso. Olha lá no vídeo anterior lá que tá explicando. Então, vamos fazer um exemplo. Você ajustou o potenciômetro no meio. Então, ele vai receber, essa função aqui vai receber o valor 512. Tá? Ele leu o potenciômetro e jogou o valor 512. Ó, só que agora, o valor do valor pot, essa variável, vai ser igual o próprio valor dela, que é um valor que varia de 0 a 1023, só que eu quero que você transforme para 0 a 180. Então, tá bom. Eu ajustei o potenciômetro para o meio, 512. Tá? De 0 a 1023, ela está no meio, que é 512. Então, de 0 a 180, ela vai para quanto? Alguém pode falar? Ela vai ser quanto? Ninguém se habilita? Vai ser 90. Tá? Então, aí vai escrever aqui, ó, servo1.write. Opa. Servo1.write, vai escrever o valor 90 aqui e, portanto, vai ajustar a posição do servomotor no ângulo de 90 graus. E aí vai dar um tempo de 15 milissegundos e voltar a repetir isso aí para sempre, tá? Até que você desligue o sistema. Então, vamos lá? Vamos testar? Olha só, vamos testar aqui. Iniciar simulação. Aí já está até num valor aí, ó. Tá aqui no 0. Tá nessa posição. Conforme eu mexo aqui o potenciômetro, tá vendo? Eu consigo ir de uma posição de 0 a 180 graus. 0 a 180 graus. Tá certo? Então tá aí o funcionamento dele. Tá? Muito simples, muito simples. Perfeito? Aí olha só. Agora eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar novamente a nossa apostila, tá bom? Então tá lá. É o mesmo programa que tá lá, tá, pessoal? Agora o que vocês vão fazer, ó? A partir do programa de exemplo de controle de servomotor, criem um programa para controle de 2 servomotores. Então o que você vai fazer? A primeira coisa a fazer, pega
esse programa, pega esta montagem e faça igualzinho. Vê se está funcionando. Funcionou? Perfeito. Tá? Aí, uma vez que funcionou, você acrescenta primeiramente mais um servomotor. Tá? Deixa o mesmo potenciômetro para controlar os dois servomotores. Tá? E vê, é claro que eles vão ficar na mesma posição. Mas vê se você consegue entender isso. Tá? Se você consegue fazer. Tá? Aí depois que conseguiu, o mesmo potenciômetro consegue movimentar os dois servomotores, não deu erro no programa, tá tudo funcionando? Tá. Acrescenta mais um potenciômetro. Então a primeira coisa a fazer é pegar do jeitinho que está aqui, o meu exemplo que eu fiz, montar o mesmo esquema que eu fiz, a mesma montagem e testar. Vai ter que funcionar igual. Funcionou igual? Funcionou. Acrescenta mais um servo com um único potenciômetro. Ah, funcionou? Funcionou. Acrescenta o próximo potenciômetro. Tá? Vai fazendo por partes, para você entender melhor. Aí eu já vou dar uma dica. Tá? Olha só. Aqui eu tenho o servo 1. Então, provavelmente, você vai ter que colocar servo 2. Ah, até coloquei aqui, ó, que eu estava explicando para o pessoal. Olha só. Servo 2. Tá? Então, você fez o servo 1, vai ter que fazer o servo 2. Tá? Depois, aqui, esse aqui é o valor do potenciômetro 1. Então, de repente, você vai ter que colocar aqui, valor pote 1, valor pote 2. Aqui, ó, potenciômetro 1, potenciômetro 2. Esse potenciômetro está na 0. Aí você escolhe onde que você vai colocar o próximo potenciômetro, né? Depois, servo 1, ataque 3. Você vai ter que colocar outro servo 1, ataque, escolher uma outra porta. E aí aqui, o desafio maior vai estar aqui, que também é simples, tá? Se você conseguir fazer isso, esse programa, você entendeu a dinâmica dele, tá? De como funciona. E se você conseguir colocar 2 potenciômetros, cara, para colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, concorda que você vai conseguir? E aí você consegue fazer um braço robótico como aquele que eu mostrei no início da apresentação. Tá certo? Então tá bom. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E aí vocês vão começar a trabalhar e a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? Vou parar de compartilhar e vou parar de gravar.